A gente fala agora da conta de luz que vai pesar um pouco mais no bolso do brasileiro. Isso porque o preço da energia elétrica deve voltar a pesar justamente neste ano. Essa alta deve ficar acima da inflação. Consultorias e bancos já prevêem um aumento de 5,1% a 7,95%, ou seja, 4 pontos acima da inflação vigente. O clima seco e o aumento de subsídios devem pesar. Sobre essa expectativa, sobre esses números, eu converso aqui na tela agora com o CEO da PSR, o Luiz Barroso. Luiz, muito boa tarde a você. Obrigado por participar conosco da programação. Boa tarde, é um prazer estar com você. Prazer é nosso. Luiz, primeiramente a gente vive um paradoxo no Brasil, que é produzir mais energia do que a gente consome, mas mesmo assim ela fica mais cara no bolso do brasileiro, que é o famoso curtailment. A gente gerou um prejuízo aí de 6,5 bilhões de reais de energia renovável que não foi utilizada. Descartamos aí 20% das energias solar e eólica, por exemplo. Luiz, aí queria entender de você, primeiramente, se isso é uma falha de planejamento ou de operação do sistema e principalmente se é uma falha que a gente consegue mitigar no É, longo o, prazo. de fato, o curtailment ele acaba sendo hoje a grande discussão, né? O curtailment é uma palavra em inglês que ele quer traduzir o que significaria o excesso de geração em relação à demanda. E esse excesso de geração ele é causado quando tem muito vento, muita água, muito sol, em relação ao que o sistema pode absorver. O Brasil, ele desenvolveu ao longo dos últimos anos uma quantidade muito grande de energia renovável que entrou no sistema através de muitos incentivos, através de muitos subsídios. Muitos desses subsídios fizeram com que essa energia renovável entrasse no sistema sem uma demanda correspondente, ou seja, deslocando aquela oferta que já estava, atendendo a demanda existente. Quer dizer, nós compramos mais oferta sem precisar, só porque essa energia ficou artificialmente barata por causa dos subsídios. E o preço que a gente paga por isso é, de fato, ter, em muitas horas do dia, muito excesso de produção em relação à capacidade do sistema de consumir. O operador nacional do sistema, ele, no fundo, ele faz o que é necessário para garantir a confiabilidade do atendimento da demanda, né? Então, alguém tem que parar de produzir para que o sistema consiga manter a frequência balanceada e ele corta algum tipo de geração. Então, eu iria muito pela linha de que, veja, a quantidade de subsídios que o Brasil vem colocando na mesa para o desenvolvimento das renováveis não tem sido pequena. E isso, de fato, motivou que a turma entrasse, né, atendendo ao incentivo que foi definido dentro de um marco legal e marcos legais, mas que não viesse a um custo zero para a operação do sistema. E o planejamento, quer dizer, possivelmente, mesmo o melhor planejamento do mundo, teria tido uma dificuldade muito grande para se acomodar à velocidade de inserção dessas tecnologias em função da quantidade de subsídios que elas usufruíram ao longo dos últimos anos. E Luiz, aqui você está comentando sobre os custos, e aí vou trazer que um dos principais geradores de custo nessa história toda é justamente o CDE, que é aquele superfundo que vai financiar esses subsídios para as pessoas mais pobres e para outras classes também, que deve atingir aqui 47,8 bilhões de reais em 2026 em custos. E isso não é uma crítica, acho que os subsídios são importantes para atender todas as alas da sociedade. Mas eu queria que vocês comentassem esse modelo de subsídio. Ele é uma política pública eficiente na sua visão, Luiz? Olha, veja bem, o subsídio, ele de fato é interessante quando um país quer desenvolver alguma coisa que não é bom, né, não é competitivo naquele instante inicial, mas que vai ter um valor agregado, ou que espera-se que se torne competitivo ao longo do tempo, né? O que aconteceu com o Brasil é que nós incentivamos as renováveis lá atrás, praticamente 20 anos, e as renováveis se transformaram em tecnologias competitivas. E elas se transformaram em tecnologias competitivas, ou seja, não precisavam mais dos subsídios, mas o Brasil continuou subsidiando elas e até criou outros subsídios, né, para outros tipos de renováveis, em particular a micro e mini geração, a solar como geração, a famosa geração distribuída, né? No fundo, o subsídio ele tem que nascer com um objetivo bem definido, com um período de duração bem estabelecido, com uma data para acabar. A conta de desenvolvimento energético, que você bem menciona, ela é uma grande conta que reúne todos os custos de políticas públicas, subsídios e apoios sociais que o Brasil faz na conta de luz. Só para, Gustavo, a gente ter uma ordem de grandeza, né? Se a gente pegar uma janela
aí ao longo dos últimos 15 anos, né, pegar aí de 2010 a 2025, o custo de geração, tá, do Brasil subiu 3,5 pontos acima da inflação. O custo de redes, né, da infraestrutura de transmissão e distribuição até caiu abaixo da inflação. A nossa conta caiu 30%, porque a regulação atua muito em cima do custo da distribuição. Agora, o custo dos encargos, puxados aí muito pela CDE, subiu 165% acima da inflação. Então, fica claro, quando a gente pega nos últimos, aí vai 15 anos, que quem vem puxando o aumento da conta de luz ficam sendo, além das condições mais conjunturais, de tem chuva, não tem chuva, como você mencionou nisso na reportagem, mas o crescimento é muito deslocado, né, da conta de desenvolvimento energético, puxado, em uma grande maioria, pelos subsídios que, na nossa análise, não são mais necessários para diversas tecnologias. Muito bem, ainda continuando falando sobre custos, Luiz, né? A gente tem projeções meio drásticas aqui do Banco BMG, por exemplo, que no pior dos cenários, no final do ano, com a El Niño, com ativação de termoelétricas, prevê aqui uma alta de até 12% na conta de luz, é o triplo da inflação, Luiz. E aí essa discrepância toda revela um problema de incapacidade estrutural do nosso modelo aqui no Brasil, Luiz, ou tem mais a ver com o evento climático extremo que já está fora do nosso controle? Como é que você enxerga essas projeções de alta que devem se concretizar pelo menos no longo prazo, não necessariamente em 2026? Essa é uma ótima pergunta, né? Quer dizer, hoje, nós brasileiros pagamos na nossa conta de luz basicamente três grandes componentes que têm a ver com o setor elétrico, né? A geração, toda a parte de infraestrutura, né? De redes, transmissão, distribuição e os encargos, que, enfim, a CDE é o nosso grande encargo. E, além disso, a gente paga os impostos, né? Eu vou deixar eles um pouquinho fora dessa conta nesse primeiro momento. Em 2026, o que está acontecendo é que, na geração, a gente tem um efeito climático que não é bom, né? Então, a gente tem menos água do que a gente costuma ter, embora agora fevereiro tenha chovendo um pouquinho mais. A demanda vem crescendo um pouquinho mais do que se imaginava, puxado muito por temperatura, né? Foi um verão, enfim, muito quente, muito abafado em muitos estados do Brasil, e isso cria uma pressão de custos na geração. A gente tem na parte de encargos, um crescimento de encargos que também é um crescimento de encargos que ocorre por uma série de dinâmicas próprias, né? Inclusive essa questão dos subsídios, mas na nossa conta aqui na PSR, se a gente olhar hoje, com a informação de hoje, né, a gente teria para 2026 um reajuste médio de 4 pontos aí acima da inflação, tá? IPCA mais 4%. Naturalmente, se a realidade for pior do que o que a gente imaginou, quer dizer, não tem água, temperatura lá em cima, tem que ligar todas as térmicas, deu bandeira vermelha, nível 2 e tal, esse número sobe. E, naturalmente, se a realidade nos ajudar, esse número cai. Lembrando que existe uma grande dispersão em relação aos aumentos reais que as distribuidoras vão, de fato, ter direito, né, conforme o regulador, e é nessa média que eu apresentei de IPCA mais 4%. Tem distribuidora que vai ter reajuste de 2 dígitos, distribuidora que pode ter decréscimo na sua tarifa por uma dinâmica contratual e própria, né, do portfólio de contratos que essa companhia atende aos seus consumidores. Mas a nossa perspectiva aqui é um ajuste de 4% acima da inflação, visto de hoje. Luiz, muito obrigado pela sua participação. A gente segue acompanhando ao longo do ano essas altas da conta de luz, que pesou bastante, inclusive no final do ano passado, com a bandeira tarifária número 2, ali no mês de novembro, se eu não me engano, ficou bastante salgado. Nós conversamos aqui com o Luiz Barroso, que é CEO da PSR. Seja muito bem-vindo sempre à nossa programação, meu caro. Obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau.